Vocês não têm direitos, nem privacidade, nem liberdade durante uma crise nacional, de acordo com o governo dos Estados Unidos. E isso agora está sendo debatido perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, o mais alto tribunal do país. Isso também é um cumprimento das profecias bíblicas do fim dos tempos. E como resultado, esse assunto deve ser acrescentado. Além dos pontos acima mencionados, também irei expor a crise final que precederá a marca da besta e a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos direto ao assunto. Agora está na moda. Aí está, amigos. Nos dizem, com base na profecia do fim dos tempos, que pouco antes da vinda de Jesus Cristo, a marca da besta deve ser aplicada. Isto é, capítulo 14 de Apocalipse, verso 9 ao versículo 16. E a marca da besta começa nos Estados Unidos da América. Começa aqui mesmo. Isso significa que tem que haver uma transição. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11 ou versículo 18, fala da besta com 2 chifres, como um cordeiro. Esta é a América protestante apóstata, mas que falará como um dragão. Essa é a transição que está acontecendo diante de nossos olhos. É exatamente isso que vamos cobrir neste ponto. Mídia da besta. Aqui está. Suprema Corte está cética de que a administração Biden violou primeira emenda, incentivando a censura nas redes sociais. Isto é de 18 de março de 2024. Juiz ordena que os funcionários de Biden limite o contato com empresas de mídias sociais, e isso foi no ano passado, em 2023. Foi isso que preparou o terreno para que este fosse levado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Escutem o senador Josh Hawley, que criticou a administração Biden por amaldiçoar a grande tecnologia para censurar a liberdade de expressão dos americanos. Aqui está. É o 5º Tribunal de Apelações que acaba de decidir em um caso Missouri versus Biden. Tenho certeza que todos vocês estão familiarizados com isso. Vai cair. Acho que como um caso histórico, da pior maneira possível, na lei da primeira emenda, porque o Tribunal de Apelações conclui que a Casa Branca, não apenas o governo federal, mas a Casa Branca coagiu ativamente todas as principais plataformas de mídia social na América. Deixe-me dizer que, novamente, todas as principais plataformas de mídia social na América para proibir os discursos que a Casa Branca não gostar. Como isso é um cumprimento das profecias bíblicas do fim dos tempos. Fiquem atentos, meus amigos. Escutem sobre as empresas de mídias sociais sendo privadas e ainda assim elas podem moderar o conteúdo. Os sites de mídia social têm o direito da primeira emenda, de fazer a curadoria e edição de seus sites de acordo com suas próprias filosofias e políticas curatoriais e editoriais. Esse é um direito que outros em sua posição têm, sejam curadores de arte ou organizadores de desfiles. Isso parece bom. Vivek Ramaswamy rebate esse argumento. Vivek Ramaswamy, ótimo vê-lo novamente. Obrigado por estar aqui. O juiz está correto aqui? Este foi o maior ataque contra a liberdade de expressão em toda a nossa história? O juiz está absolutamente certo. E David, na verdade, eu estava escrevendo sobre isso a partir de janeiro de 2021, quando, junto com meu ex-professor de Direito, fomos os primeiros a realmente avançar nessa teoria jurídica, que foi rejeitada na época em que o que dissemos foi que, se os setores do governo estão usando empresas privadas para fazer pela porta dos fundos e que o governo não poderia fazer pela porta da frente, então essas empresas privadas estão, na verdade, vinculadas pela primeira emenda, que contraria a sabedoria convencional, porque a primeira emenda geralmente se aplica ao governo. E aqui está o juiz Alito. Ele fez a pergunta: é a moderação de conteúdo pela grande Big Tech, mídia da besta, um eufemismo para a censura? E a resposta foi: apenas se o governo for fazer isso e não as plataformas privadas de mídia social. Isso é mais do que um eufemismo para a censura? Vou apenas perguntar isso: se alguém em 1917 fosse processado e preso por se opor à nossa participação na Primeira Guerra Mundial,
Foi essa moderação de conteúdo. Então, se o governo está fazendo a moderação de conteúdo, então pode ser um eufemismo para censura. Se uma parte privada estiver fazendo isso, moderação de conteúdo é um eufemismo para discrição editorial e há uma diferença fundamental entre os dois. Tudo certo? E agora ouçam Vivek Ramaswamy, na verdade, nos contando sobre as plataformas de mídia social, a grande Big Tech, que agora são as armas do Estado. Como resultado, eles estão vinculados à primeira emenda. Eles não deveriam censurar discursos porque um governo os está usando. Vejam isso. Mas acontece que, se eles estão transformando empresas privadas em seus peões para poder censurar o discurso, que é protegido pela primeira emenda, então ainda está sujeito à Constituição. Este é o primeiro caso landmark, em que um juiz federal ficou do lado daquela teoria jurídica que avancei há 2 anos atrás, durante 2 anos e meio atrás, na verdade, e nesse ponto acho que este é um marco importante para a proteção das liberdades na primeira emenda de todos os americanos. Então, esta é uma crise que está disfarçada. As pessoas pensam que a censura vem principalmente da Big Tech, quando na verdade vem do governo. Escutem isso. Porque a ameaça mais perigosa da primeira emenda não é nem aquela que vem diretamente do governo, mas aquela que vem do governo e está disfarçada para fazer você pensar que vinha de uma companhia privada. E para onde vamos com isso? Vamos ver se você simplesmente fica atento. A hora vai chegar em que os mensageiros fiéis, remanescentes de Deus, os pregadores, os professores, não poderão apresentar publicamente o sábado do 7º dia, quando as calamidades continuarem e a crise e o domingo forem aplicado como uma lei da terra para descanso e adoração sob pena de lei. É exatamente para onde estamos indo. E como resultado, esta apresentação é uma questão de vida ou morte. Aqui está a juíza Jackson. Tudo o que o governo vê como uma ameaça durante uma crise deve ser censurado, deve ser removido. Peões, certo? Peões. Eu me pergunto de quem eles são. Escutem a juíza Jackson. Trocado entre a Casa Branca e outras autoridades federais e o Facebook em particular, mas também algumas das outras plataformas, eu vejo que a Casa Branca e as autoridades federais estão dizendo repetidamente que o Facebook e o governo federal deveriam ser parceiros. Estamos na mesma equipe. Os funcionários estão exigindo respostas. Eu quero uma resposta, quero isso imediatamente. Quando eles estão infelizes, eles os xingam. Há reuniões regulares. A constante importunação do Facebook e algumas outras plataformas querem ter reuniões regulares e sugerem, por que você não sugere regras que devem ser aplicadas e por que você não nos conta tudo, o que vai fazer para que possamos ajudar você e nós podemos dar uma olhada em tudo. Então aqui temos o juiz Samuel Alito. A seguir irei para Jackson. Vocês podem ver o que está acontecendo aqui? Ele está, na verdade, afirmando que o governo está trabalhando em conjunto com as grandes empresas de tecnologia e ele diz que o governo está realmente amaldiçoando as Big Tech. Quando eles demoram a responder às suas perguntas, eles querem controlar o conteúdo em sua plataforma. Vocês percebem uma transformação acontecendo? Cumprindo Apocalipse 13, versículo número 11, que esta besta com 2 chifres como um cordeiro está falando como um dragão? Que está rugindo, que está com raiva, ira. Juíza Jackson, escutem o que ela diz agora. Eles deveriam remover e proibir o conteúdo que considerarem uma ameaça ao governo em uma crise. Então, acho que alguns podem dizer que o governo realmente tem o dever de tomar medidas para proteger os cidadãos deste país, e você parece estar sugerindo que esse dever não pode se manifestar no governo, encorajando ou mesmo pressionando plataformas para retirar informações prejudiciais. Então você pode me ajudar, porque estou realmente preocupada com isso, porque você tem a primeira emenda operando em um ambiente de circunstâncias ameaçadoras do ponto de vista do governo. Do ponto de vista do governo, remova esse conteúdo. Na verdade, o cenário está montado para o cumprimento de Apocalipse 13.
A juíza Jackson continuou dizendo: a primeira emenda está prejudicando o governo durante uma crise. Vocês sabem o que isso significa? Assistam isso. Juíza Jackson: então minha maior preocupação é que sua opinião é que a primeira emenda prejudica o governo de maneira significativa nos períodos de tempo mais importantes. Então, em outras palavras, durante uma crise devemos acabar com as liberdades consagradas na primeira emenda. E se você derrubar um pilar, todos os outros pilares, os direitos cairão, porque todos eles estão juntos ou caem juntos. Que espírito é este? Para derrubar nossos direitos, liberdades e privacidades, tudo o que eles precisam é de uma crise. Isso é o que está sendo debatido agora diante do tribunal e dos tiranos. Até mesmo um tirano-chefe está observando de perto. Eles estão prestes a decidir sobre isso neste verão de 2024. Esses são os argumentos apresentados no tribunal ontem, 18 de março. E a pergunta é: você não acha que eles trarão mais crises? Porque agora eles sabem que é a lei do país, que durante uma crise ou crises, seus direitos, sua privacidade, suas liberdades não são repudiadas. Então eles fabricarão mais crises. E como uma nação fala, ela fala com seus ramos legislativos e judiciários do governo. Isso é um cumprimento de Apocalipse 13. E o que os advogados estão dizendo é que em uma crise o governo não deveria tirar nossos direitos. Vocês sabem, amigos, deixe-me explicar isso. Há vários exemplos que eu poderia compartilhar, mas aqui está um. Vocês sabem, quando as pessoas estão doentes e precisam ser submetidas a uma cirurgia e vão para o hospital, vão para a clínica e o cirurgião entra na sala e fala com os doentes. Digamos, os doentes que estão morrendo. O cirurgião pode persuadir, mas ele vai dar opções. Você pode optar por fazer a cirurgia ou, se não fizer, aqui estão as consequências. Ele dá opções. Por quê? Porque o doente tem direitos, o doente tem privacidade, não importa se é uma crise. O que é mais crise do que uma vida ou morte? Enquanto houver tempo, temos opções, mas eles estão dizendo que durante uma crise você não tem direitos. Esse é o espírito do dragão. Aqui está a juíza Jackson. Ela continua dizendo que rejeita a opção de que o governo possa postar seu próprio discurso, postar sua própria narrativa em uma crise, sem suprimir a censura e remover contra-narrativas durante uma crise. Ela rejeita categoricamente. Escutem isso. O que você gostaria que o governo fizesse? Já ouvi você dizer algumas vezes que o governo pode postar seu próprio discurso, mas no meu hipotético, vocês sabem, crianças, isso não é seguro, não faça isso, não vou conseguir fazer isso. É isso, não vai conseguir, devemos remover o discurso, tudo bem. Aqui está a juíza Jackson afirmando que há certas crises em que o governo pode restringir os direitos da primeira emenda. Certas crises? Assistam isso. Se o governo pode fazer isso ou não, isso é algo que conversei com o Sr. Fletcher. Depende da aplicação de nossa prudência jurista da primeira emenda e pode haver circunstâncias em que o governo possa proibir determinado discurso na internet ou de outra forma. O palco está definido para o cumprimento de Apocalipse capítulo 13. Aqui está o juiz Alito. Ontem, dia 18 de março, ele disse que o contexto, na verdade, foi a inoculação das pessoas durante a pandemia da pestilência 19. Aqui está a troca com o advogado e juiz Alito. Os parceiros estão no mesmo time. Você acha que a mídia impressa se considera parte da mesma equipe que o governo federal? Faz parceria com o governo? Potencialmente no contexto de um esforço para vacinar os americanos durante uma pandemia única na vida, e eu realmente acho que esse pedaço de contexto, isso não muda os princípios da primeira emenda, mas é relevante para a forma como eles se aplicam aqui. E acho que é importante entender que nesta época, esta era uma época em que milhares de americanos ainda morriam todas as semanas, e havia uma esperança de que todos os vacinados poderiam parar a pandemia.
Havia uma esperança. 3 pontos. Esperança de conseguir que mais pessoas fossem inoculadas, a maioria dos americanos. O que foi a pandemia? Uma esperança. O que aprendemos desde 11 de maio de 2023? Então, em uma pandemia de pestilência, o que acontece? Os seus direitos agora são retirados. Tudo o que eles precisam é de uma crise. Então, qual será a crise final? Vou chegar lá. Amigos, ele acabou de declarar, número 3, que milhões de pessoas estavam morrendo na América todas as semanas. Eu vou reproduzir 2 clipes e vocês me dizem como é que essas 2 declarações são permitidas em grandes plataformas de tecnologia, permitidas nas redes sociais e ainda outras declarações, narrativas, foram suprimidas. Escutem novamente, talvez você tenha perdido. Estamos no mesmo time. Vocês acham que a mídia impressa se considera parte da mesma equipe que o governo federal? Faz parceria com o governo federal? Potencialmente no contexto de um esforço para vacinar os americanos durante uma pandemia que ocorre uma vez na vida. E eu realmente acho que esse pedaço de contexto, isso não muda os princípios da primeira emenda, mas é relevante para a forma como eles se aplicam aqui. E acho que é importante entender que nesta época, esta era uma época em que milhares de americanos ainda morriam todas as semanas e havia uma esperança de que todos fossem vacinados e poderiam parar a pandemia. Quantas pessoas estavam morrendo? Milhares a cada semana estavam morrendo. Bob Esponja, fale para nós. Alguns momentos depois, muitos meses depois, aqui está o Sr. Gates. O Sr. Gates passou para o Estado. Escutem, isso foi um benefício para milhões de pessoas que morreram durante a pandemia da pestilência 19. Isso é permitido na mídia da besta. Aqui está. Mas a pandemia? Que você teria pensado, uau, pesquisa de saúde global para falar sobre a saúde, estar pronta para a próxima pandemia. Vocês sabem, quando você tem milhões de mortes, não é, você sabe que é triste, é trágico, mas não há pelo menos um benefício que a saúde esteja na agenda? O quê? Há um benefício para milhões de pessoas que morreram? Então a saúde pode estar na agenda? Quantas pessoas foram sacrificadas? Quantas pessoas? Então vamos ficar aqui, lembrem-se, um momento depois ou meses depois. Aqui está Bill Gates novamente. Foi feita uma pergunta sobre qual é a ameaça mais urgente, uma pandemia de pestilência ou mudanças climáticas. O homem disse que uma pandemia pode ser natural ou pode ser intencional. Foi isso que ele disse. Escutem isso. Escutem. Vejam as datas desses clipes, amigos. As datas deles no topo. Clipe 2. A ameaça da próxima pandemia é tão urgente agora quanto a ameaça das mudanças climáticas? É muito diferente. Vocês sabem que as mudanças climáticas só pioram a cada ano, contanto que você continue com as emissões. Uma pandemia, provavelmente passaremos um bom período de tempo sem uma pandemia de causa natural ou intencional, mas quando ela ocorrer, vocês sabem que vimos dezenas de milhões de vidas e dezenas de trilhões de dólares. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Pregadores, talvez eles tenham perdido. E notem que ele é um operador suave. São palavras suaves e sedosas. Ele acabou de colocar essa declaração no meio de um floreio. Entre outras palavras, e se você não estiver ouvindo com atenção, você sentirá falta. Aqui está ele de novo. Uma pandemia? Provavelmente passaremos um bom período de tempo sem uma pandemia de causa natural ou intencional. Mas quando ela ocorrer, vocês sabem, vimos dezenas de milhões de vidas. Em outras palavras, levará um tempo. Quantos indivíduos tiveram suas plataformas removidas? Porque estavam apontando os tiranos, eles estavam dizendo que isso foi feito intencionalmente. Você entende o meu ponto? Quero dizer, quantas pessoas perderam suas licenças como resultado? É como quando Deus enviou o profeta Natã para se dirigir a Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7, tu és o homem. Estamos vendo agora um tempo em que o povo de Deus não consegue identificar os tiranos que estão promovendo a tirania.
Deixe este pensamento penetrar. É um benefício ver milhões de pessoas morrendo? Mas vocês não têm direitos. Vocês devem calar a boca. Silêncio, seus escravos. Vocês entendem o meu ponto? O cenário está montado para o cumprimento de Apocalipse 13. Aqui está, amigos. Calamidades virão. O grande conflito, página 589. Eles trarão doenças e desastres para cidades populosas. Milhões de pessoas serão reduzidas à ruína e à desolação. Eles transmitirão ao ar um veneno mortal e milhares perecerão pela pestilência. Deixem que isso penetre. E então eles estão trabalhando nos laboratórios da mesma forma como foi nos dias de Jó. Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Os sinais dos últimos dias estão aqui para quem quiser ver. Agora, esta é a juíza Jackson. Ela continuou dizendo que, em certas situações, o governo pode amaldiçoar a consciência. Agora, uma vez que eu reproduzo este clipe, a verdadeira questão é: quais são algumas dessas situações? E qual será a situação final? Esse é o ponto, que essa é a nossa pergunta para hoje. Aqui está ela. Em certas situações, você sabe que o governo pode realmente exigir isso, o discurso seja suprimido se houver um interesse convincente, certo? Meritíssima, e acho que o que eu diria é que os tribunais abaixo nunca chegaram a um escrutínio estrito, porque o governo nunca levantou isso nunca foi litigado. A questão nesse caso é se, no front-end, o próprio governo assumiu isso. A coerção e a ação do Estado, certo? Essa é a questão neste caso. Eles podem a coerção, o cumprimento de Apocalipse 13, versículo 15. Eles podem causar, eles podem forçar a consciência. Amigos, é liberdade de expressão, é liberdade de imprensa, os únicos princípios consagrados na primeira emenda. Não, deem uma olhada nisso, amigos. Ele diz, o direito ao culto e à religião. Que tal se reunir pacificamente? Que tal fazer uma petição ao governo para uma reparação de queixas, protestar se puderem, e desde que puderem remover duas dessas liberdades durante uma crise. E quanto à adoração, é isso. A marca da besta é para onde estamos indo agora. Isso é o que está acontecendo no Canadá. Aqui está. Qual é o papel adequado para os federais? Não há dúvida de que estou num debate sobre o valor do jornalismo, mas até que ponto o governo se envolve aqui? E o que você está preparado para fazer? Já que cobrimos o discurso, vamos ao protesto. O direito de solicitar reparação ao governo durante uma crise. Queixas. Rebatendo protestos. Protestos públicos são uma parte importante para garantir que estamos recebendo mensagens por aí, mas usar protestos para exigir mudanças nas políticas públicas é algo que eu acho que é preocupante. Ok. Então aqui temos o primeiro-ministro do Canadá dizendo que sim, temos uma democracia altamente funcional e que eles têm o direito e a liberdade de protestar. No entanto, se esses protestos são usados para exigir mudanças na política governamental, então não. A pequena minoria marginal ou que tem opiniões inaceitáveis que eles estão expressando. Eles não representam a opinião dos canadenses, que sabem que seguir a ciência e intensificar a proteção mútua é a melhor maneira de continuar a garantir nossas liberdades, nossos direitos, nossos valores como país. Então, essa é a regra da multidão. Regra da multidão. Clipe 2. A partir de hoje, um banco ou outro prestador de serviços financeiros poderá congelar ou suspender imediatamente uma conta sem ordem judicial. Se você estiver envolvido neste protesto, procuraremos ativamente identificá-lo e acompanhar as sanções financeiras e acusações criminais. Os bancos já começaram a congelar as contas das pessoas envolvidas no protesto. Por favor, saiam imediatamente, intimidando as pessoas em uma igreja durante a Páscoa. Inacreditável. Crescendo sob a ditadura comunista, tenho avisado aos canadenses que é isso que está por vir. Pude sentir o cheiro, pude ver em cada esquina. Não vamos tolerar mais isso, estamos revidando.
Está claro, como foi feito, não é apenas discurso e imprensa, mas religião. Neste momento vou postar uma pergunta de enquete real. Kim no chat escreve: apenas covardes que não conseguem defender seu ponto de vista tentam silenciar aqueles que dizem a verdade. Pessoas perversas, sinal de exclamação. É isso, amigos, está claro. E é por isso que estamos abordando isso. O cenário está montado para o cumprimento da marca da besta sendo aplicada. E nós vencemos. Não poderemos protestar contra a marca da besta nas redes sociais e não seremos capazes de apresentar a verdade publicamente. Isso não acontecerá. O cenário está montado. E é por isso que estamos abordando isso hoje. Aqui está o senador Josh Hawley. Escutem o que ele diz. Do que estamos falando aqui? Bem, estamos falando sobre o discurso da pandemia da pestilência 19 nas eleições para o Congresso de 2022, discurso relacionado a mandatos de máscara, discurso relacionado a vacinas, e que a Casa Branca fez bem durante um período de anos. Eles se reuniram regularmente com os líderes de empresas de mídia social, exigiram que o discurso que eles não gostassem fossem retirados. Clipe 2, escutem isso. Eles ainda exigiram que essas mesmas empresas de mídia social amplificassem o discurso da Casa Branca. É incrível, então retire todo esse discurso que não gostamos e amplifiquem nosso próprio discurso. Inacreditável, que tipo de discurso é que estamos falando? Com base na profecia bíblica, que crise específica levará à promulgação da falsa adoração por lei? E aqueles que se recusarem experimentarão a pena de morte. Calamidades, a resposta está correta. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15. A Bíblia fala do fogo descendo do céu. O fogo enganará, diz a Bíblia, e fará com que todos na América formem uma imagem à besta. E o versículo 15 diz que ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta fale e use a força. E fará com que todos que não adorem a imagem da besta sejam mortos. Fogo descendo do céu. No versículo 16 e no versículo 17, você não será capaz de comprar ou vender. Tudo começará com o fogo descendo. O que esse fogo representa? Há várias aplicações. Número 1, aponta para calamidades. No livro de Jó, anotem, Jó capítulo 1, versículo 12 e versículos 16, o fogo foi usado por Satanás, mas o servo Jó disse que foi Deus, culpou a Deus quando foi Satanás. Nos últimos dias, Satanás trabalhará através de seus agentes humanos, mas eles dirão que é Deus quem está fazendo isso. Versículo 12 e versículo 16, e Tiago capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. A Bíblia diz que o relato de Jó é um relato do fim dos tempos, pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Observem essas citações, estas declarações no livro O Grande Conflito, página 576. O domingo se tornou a lei da terra por meio de calamidades, e isso será repetido. Página 579. Calamidades serão a última crise que trará a marca da besta. O Papa já disse que será o combate às mudanças climáticas que forçará as nações a impor o domingo como o dia de adoração, assim como nos é dito no livro O Grande Conflito, página 590, serão calamidades. Temos Mike Johnson, presidente da Câmara. Ele diz, cuidado, Deus enviará julgamentos e castigos sobre a América, traga as pessoas de volta à igreja. Estamos experimentando declínio à igreja. Este é Scotus. Agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos diz que o governo da América pode decretar a adoração dominical. Para que propósito? Para a saúde, para a segurança. Vocês estão vendo isso, meus amigos? Isso não viola nenhum de seus direitos de emenda. Está bem ali, amigos. De Scotus. Está nos livros. É a crise final. Agora, nesta conjuntura, olhem para isso. Aqui está uma das bases conservadoras. Fará realmente parte de uma emenda constitucional, exigindo que as pessoas frequentem a igreja aos domingos. Qual é a última crise? Serão calamidades. Em João capítulo 11, vocês sabem que as liberdades de Cristo foram arrancadas dele. Em João capítulo 11. E o que causou isso em João capítulo 11?
Eles disseram no versículo 46 até o versículo 53 de João capítulo 11, se não silenciarmos esse discurso de Jesus, se não nos livrarmos dele, se não o matarmos, perderemos nosso lugar e a nação. E a crise nacional foi, devemos matar esse homem. Isto é a Bíblia que disse. Também anotem Atos capítulo 4, versículo 18, com os apóstolos, versículo 18 em diante. Não dissemos a vocês para não falarem essas coisas, para não falar em nome desse homem? Imaginem, quando a lei dominical for aplicada, onde encontraremos acomodação? Para pregar contra a adoração dominical e pregar exaltando o sábado do sétimo dia de Deus. Se lembram da pestilência 19? Qual foi a solução deles para combater a pandemia? Qualquer um que falou contra isso foi censurado, banido, deplataformado. Vocês estão vendo o meu ponto? Qual será o remédio? O remédio para combater as calamidades será a adoração dominical. Vocês acabaram de ver a peça. Acabaram de ver. Então, aqueles que pregam contra a adoração dominical, você não será acomodado nas plataformas de mídia social. Se apresentar o sábado do sétimo dia baseado na Bíblia, a palavra de Deus, você não será acomodado nas redes de mídias sociais. Você será banido. Você será uma ameaça à estabilidade do nosso governo, da sustentabilidade. É isso. Então, por onde devemos começar? Número 1. Faça tudo o que puder agora nas redes sociais antes que esse dia se concretize. Número 2. Evangelizar de casa em casa. É isso. A melhor forma de evangelismo de casa em casa, nas comunidades, nos vales das montanhas, à beira-mar, no deserto. Evangelismo rural, evangelismo urbano, evangelismo de bairro, de casa em casa. Leiam a Declaração em Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 40 e 41. O que precisamos? Mãos ocupadas e cérebros ativos. Agora é a hora. Vou encorajá-los. Se vocês foram abençoados com esta apresentação, deem um joinha neste vídeo. Compartilhem para que possamos despertar e preparar outros com as 5 chaves da sobrevivência.